Agora eu chamo a sua atenção para este dado. 1 em cada 4 adolescentes vai ter obesidade ou transtorno mental até 2030 se não forem tomadas medidas preventivas. É o que aponta um estudo internacional. 464 milhões de adolescentes podem ter sobrepeso ou obesidade no mundo todo em 5 anos. E sobre saúde mental, a pesquisa aponta que 42 milhões de jovens podem enfrentar problemas como depressão ou ansiedade. O que é preciso para que esses números não se confirmem, hein? Para fazer uma análise sobre esse tema, convido agora para o Conexão a Carolina Janovski, que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também Metabologia. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão. Boa tarde, Kelly. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença, porque é um tema tão importante, né? E eu, assim, pelo menos na minha família eu percebo que após a pandemia a situação complicou, né? As crianças ficaram em casa, começaram a comer mais doce. O lanche da escola também é um desafio para a gente mandar um lanche saudável, ao mesmo tempo prático. Ou seja, o que a gente precisa repensar em casa, né, com a família, para evitar esse sobrepeso dos jovens, hein? Realmente a pandemia foi um marco aí na adolescência, principalmente dessas crianças, né? Mudou muito o padrão de vida e as orientações. E junto com isso, a exposição a telas, né? As crianças começaram a ficar um pouco mais isoladas, esses adolescentes também. E esse editorial que saiu hoje, né? Esse artigo com editorial que saiu na revista Lancet, que é uma revista científica, uma das mais importantes aí do mundo, ele fala que é um grande despertador, né? Para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças. Então, por que essa fase de criança, adolescência importa tanto? Porque, principalmente, é uma fase onde se consolidam esses hábitos de vida. Então, se a pessoa na família, né, não tem esse costume de uma alimentação saudável, de promover exercício físico, de adequar o sono, ter essas conexões sociais, isso daí é quando o hábito de vida vai se fixar. E aí, se a gente conseguir investir nessa época, é quando vai ter o triplo benefício, que a gente vai tratar, vai cuidar dessa criança, vai cuidar do futuro dessa criança quando ela for adulto e das crianças que essa criança pode ter no futuro. Então, isso daí é um conceito clássico que a gente vai vendo um benefício a muito longo prazo, que é o que a gente quer fazer quando a gente pensa em prevenção. Exatamente, até porque o sobrepeso, ele traz reflexos, como a gente mostrou também na reportagem, como alerta também esse estudo, inclusive emocional também, né? Então vai desencadeando vários problemas como um todo para a vida da pessoa. E quando existe um desnível social, ou seja, as camadas mais pobres são ainda mais atingidas, doutora? Não, com certeza. Porque acaba que os alimentos ultraprocessados, eles são mais baratos, né, do que os alimentos mais saudáveis. Essa questão do uso de telas, que é super importante, a gente está vendo que está alcançando os níveis socioeconômicos mais baixos também, né, porque hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso a um celular, acesso a essas redes sociais que acabam proliferando esses problemas. E a gente sabe que os países mais subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, que tem a maior parte dos jovens. Os países em desenvolvimento, mais desenvolvidos, eles já têm uma população que está com uma taxa de natalidade mais baixa, e são os países em desenvolvimento que estão tendo a maioria desses jovens e adolescentes. Então, é um grande problema para a gente cuidar da saúde do planeta mesmo, né, no futuro, porque quando a gente vê que esses jovens que vão, né, ser os líderes futuros do nosso planeta e da nossa sociedade, eles estão nessa situação hoje em dia, a gente tem que prestar muita atenção, porque eles que vão controlar, né, vão ter esse controle mais para frente. Pois é, inclusive a pesquisa também alerta que muitos jovens podem ficar anêmicos, doutora. Sim, porque esses alimentos, a gente fala muito em vulnerabilidade metabólica. Então, é um alimento que faz a pessoa ganhar peso, mas é um peso não saudável. Então, ele tem como se fosse uma desnutrição num corpo que está acima do peso. Então, como se fosse uma obesidade sem músculo, né? Então, a partir do momento que essa pessoa não tem músculo, não tem vitaminas necessárias para formar, né, para ter um nível de hemograma normal, tudo, ele pode evoluir com anemia, mesmo estando nesses quadros de obesidade e sobrepeso. Pois é, e aí algumas políticas são essenciais para evitar o avanço desse problema, né?
como, por exemplo, nas escolas não oferecer alimentos ultraprocessados, né? O que mais o Brasil precisa fazer e as famílias também para encarar de frente esse problema, doutora? Eu acho que assim, o binômio é da família junto com o governo, né? E aí, acrescentando a escola também para auxiliar esses adolescentes, essas crianças, são fundamentais. Então a gente precisa de leis que protejam esse adolescente contra a propaganda nociva desses alimentos ultraprocessados, um melhor acesso aos serviços de saúde, principalmente de saúde mental para esses adolescentes, e aquela questão de estimular refeições em casa, conversar na hora da refeição, não ter acesso a telas nesse momento, ter um limite no acesso às telas também, estimular atividades físicas ao ar livre, e isso a gente tem que ter uma questão de segurança também, principalmente aqui no nosso país, e esse diálogo com os adolescentes para a gente tentar resgatar, né, o que sempre foi feito, né, o modo tradicional aí de viver, que é uma alimentação mais caseira, atividade física natural, no meio ambiente, e ter todo esse cuidado para as próximas gerações não ter mais problemas. E agora falo como mãe, viu, doutora? Existe também uma questão de planejamento, né? Aquele momento que você vai falar, não, agora eu vou programar as refeições da semana, né? Desde a compra do supermercado até a parte lá do preparo realmente das refeições. Tudo isso demanda energia, demanda tempo, mas é um investimento na saúde da família, né? Sim, com certeza. E hoje em dia tem ajuda, né, de inteligência artificial, que até ajuda às vezes a fazer esse planejamento se a pessoa não é muito organizada, não tem como fazer. Então, é pensar como família, né, o que cada um pode fazer, qual parte que a criança também pode ajudar, que isso é fundamental, o adolescente. Então, acho que isso é importante a gente dar voz, né, e fazer essa criança participar dessa fase, né, desse momento aí da alimentação. Doutora, muito obrigada, viu, por trazer essa análise para a gente. É um assunto que nós temos que pensar mesmo para a gente frear aí essa projeção, para que esses dados não se confirmem. Muito